Olá, como de costume, estou mandando um resumo do que vimos agora, dia 12 de abril. Nosso segundo encontro do ano, estudamos o capítulo 4, 5 e 6, no livro 2 de Lacan, e o capítulo 4 vai nos falar, nos lembrar que Freud compreendia a subjetividade humana como um sistema de símbolos. E é com esse sistema de símbolos que nós trabalhamos numa psicanálise. Trabalhando com esse sistema de símbolos, certamente vai gerar resistências, mas as resistências estão em outro registro, que é o registro das imagens, é o registro do imaginário. Então, quem resiste à experiência analítica é o eu. A própria teoria pode servir às resistências, porque as resistências sempre buscam colocar no lugar aquilo que parece que está se desordenando. Por isso também que estudar a psicanálise levanta resistências. A própria teoria freudiana é cheia de resistências do próprio Freud, à experiência analítica. Então, o imaginário está presente, o real está presente, mas a gente tem que ter consciência que é no simbólico que deve se desenrolar grande parte de uma psicanálise. No simbólico do paciente, na história não reconhecida do paciente, os símbolos que compõem aquilo do qual ele nada sabe, mas que diz da sua história. O outro histórico, portanto. E fracassará, como Lacan diz, toda tentativa de reconstituição pré-fabricada que busque normatizar ou adaptar o paciente. A ação do analista, então, deve visar como ponto de mira o sujeito do inconsciente, e não o eu, não o imaginário do paciente. Que o imaginário tem a função de dar consistência, fechamento e segurança, enquanto é através do simbólico que a gente consegue descontinuar a estrutura que está ali no inconsciente. O eu, portanto, é sede de ilusões. E a psicanálise não é uma teoria das ilusões, não é uma teoria da consciência. A psicanálise é uma teoria do inconsciente. E esse inconsciente tem uma organização semelhante a uma máquina, descentrando o sujeito, desorganizando a todo momento a tentativa do sujeito dar consistência para a sua realidade. Uma realidade também sempre ficcional. Por isso Lacan propõe a consciência e o eu como análoga à dialética do cego e do paralítico, em que o eu pré-especular seria o paralítico guiado por um cego, que seria o ego. Ou a imagem da serpente fascinada pelo pássaro. A imagem do pássaro fascinado pelo olhar da serpente, para nos mostrar que a constituição
da consciência, do eu, passa por uma fascinação do olhar para encontrar unidade, mas sempre imaginária. O eu como uma miragem fascinada pelo olhar do outro. Mais do que isso, Lacan traz o exemplo das tartaruguinhas de brinquedo que existiam lá na época dele, que são pequenos dispositivos que ficam buscando um ponto de luz para orientar seu movimento. E Lacan diz que se uma tartaruguinha reproduzisse outra tartaruguinha e outra tartaruguinha, todas elas iriam se chocar, se bater, pois todas iriam em busca do mesmo ponto de luz. E o simbólico, na condição humana, é o que impede isso de acontecer. Porque o simbólico é o que permite que cada um possa se contar diferente do outro. E a linguagem inconsciente é o terceiro que permite o sujeito ser único em relação aos outros, que permite o sujeito se singularizar nessa relação dual primitiva que está na origem de todos nós. O sujeito opera como humano a partir do sistema simbólico. E é o simbólico que está inicialmente no outro que vai permitir ao sujeito se separar dele. É o simbólico que permite ao sujeito, é o simbólico que inicialmente está no outro, que permite ao sujeito encontrar ferramentas para construir a sua própria singularidade, narrativa e significação. Esse é o capítulo 4. E no capítulo 5 encontramos o título Homeostase e Insistência, que inicia com Lacan nos advertindo que não devemos idolatrar o texto de Freud, nem idolatrar Freud. Assim como nós que estamos aqui, não devemos idolatrar Lacan. Porque se a gente idolatra um texto ou uma pessoa, a gente se cega, né? A gente não consegue interrogá-lo. E nós precisamos interrogar a teoria constantemente, assim como a nossa prática. Também não devemos entificar o sujeito quando tentamos abordá-lo, porque o sujeito não tem essência nem substância. Próximo disso está o corpo despedaçado, que encontra sua unidade na imagem do outro. E Lacan diz de novo que o sujeito, portanto, é ninguém, é decomposto, é despedaçado. E voltando ao tema das tartaruguinhas, visto no capítulo anterior, ele diz que seria preciso uma combinatória simbólica para que elas não entrassem em choque, se reproduzissem. Então as máquinas não contam a si próprias, mas o sujeito conta a si próprio no inconsciente. Narra a si próprio, marca-se a si próprio. Então, contar a si próprio é possível só tendo inconsciente, né? Não consciência. E o sujeito do inconsciente é o sujeito que fala. Temos que tirar, portanto, o privilégio dado ao eu imaginário em todo o percorrido da nossa história, se a gente quiser trabalhar com o inconsciente. Sujeito diferente de eu. Depois aparecem algumas referências ao princípio do prazer e ao princípio da realidade proposto por Freud, para nos mostrar que o princípio de realidade
já propõe implicitamente uma organização, um conjunto de marcas que tempera, que organiza de alguma forma a relação do sujeito com o mundo. E parece que Lacan está aproximando o princípio de realidade com o simbólico. Dentro dessa questão de princípios, ele lembra novamente que Freud se depara com um outro tipo de princípio que não é o princípio da realidade. Ou seja, se depara com um automatismo de repetição que funciona inconscientemente sem estar relacionado à busca pelo prazer. Quando isso trava, quando esse campo de princípios de carga e descarga, de prazer, desprazer, trava, nós temos o sintoma. No fim, ele se pergunta: o que será então essa insistência do sujeito em repetir? O que é o sujeito? Será que ele é algo? Será que é apenas uma estrutura? O que é o sujeito? Lacan. Parece, por enquanto, uma aporia. E vamos para o capítulo 6, que tem como título Freud, Hegel e a Máquina, iniciando a recordação de que Freud pensava o aparelho psíquico como um aparelho que busca o equilíbrio de energias, o prazer, a homeostase, a constância. E que Freud teve que rever a sua teoria quando se deparou com situações onde repetições dolorosas vinham acontecendo com os seus pacientes, até mesmo na transferência, até mesmo na relação clínica, haviam essas compulsões em repetir sofrimento. Depois disso, Lacan interroga ao leitor: será que a psicanálise é um humanismo? Será que a psicanálise deve caminhar em direção a um ego fortalecido, autônomo? Um humanismo no sentido de pensar o homem como centro de todas as coisas, como conhecedor de todas as coisas? Certamente que não. Psicanálise não é um humanismo. Será que existe uma parte sadia do eu que vai se aliar ao eu do analista, como queriam os analistas contemporâneos, como uma forma de dominar o inconsciente e o mundo? Não, não existe isso. Até porque no nível do eu que estão todas as resistências. Contra isso, contra essa tendência a pensar um controle absoluto, nós vamos encontrar a lógica do inconsciente. Nesse estudo, mais uma vez, aparece Lacan falando da pulsão de morte, da questão da repetição, da pulsão de morte, e que nós precisamos tomá-la como um conceito, se quisermos trabalhar com ela. Um conceito que diz, desde Freud, de uma tendência do sistema em reduzir as tensões internas ao zero. Diferente da pulsão de vida, que busca o equilíbrio das pulsões, né? A pulsão de morte visa a redução ao zero das tensões de um sistema. No item 2, Lacan vai falar de Hegel,
que no texto A Fenomenologia do Espírito discorre sobre o eu experimentando a si próprio. O eu experimentando o próprio acontecimento de olhar a si mesmo. E relata que no fim da Fenomenologia do Espírito a gente vai ver Hegel supondo que se possa encontrar um saber absoluto. Um saber que coincide com a verdade do objeto. Um saber que dá conta da verdade universal do mundo. Mais uma vez, recoloco para vocês, isso é contrário à lógica psicanalítica, à lógica do inconsciente. O inconsciente, como uma estrutura simbólica, sempre desmonta, sempre produz disjunção dessa tentativa de um saber absoluto, que no fundo serve muitas vezes para todo tipo de perversão. Lembrando novamente o trabalho de Descartes, o texto nos fala que se não fosse Descartes separando mente e corpo, a gente não teria avançado em grandes setores da ciência. A possibilidade de separar mente e corpo fez com que a gente pudesse pensar o corpo como uma máquina, investigar o corpo, até a medicina pós-moderna, que fragmenta o corpo, onde cada especialista conhece um órgão, conhece um tecido, conhece uma parte do corpo. Que de alguma forma o homem se compreende então como uma máquina. Isso não é de todo ruim, né? E essa ideia de compreender o corpo humano como uma máquina permite também a gente pensar o funcionamento do inconsciente como uma máquina. A invenção do relógio, por Descartes, a máquina de calcular, que começou lá com Pascal, a máquina a vapor, que despontava nessa época que Hegel e Freud teorizavam, todos esses acontecimentos da nossa história nos permitem pensar que essas maquinarias todas, elas são desdobramentos do funcionamento que já está no funcionamento psíquico inconsciente do homem. Ou seja, aquilo que o homem cria, aquilo que o homem inventa no mundo externo, só é possível porque internamente ele funciona assim. Então essas máquinas que a gente conhece, que a gente inventa, elas são espelhos, elas são reflexos do como internamente o nosso aparelho psíquico funciona. Não é possível criar algo que não esteja já implicado no nosso funcionamento simbólico. O nosso funcionamento simbólico, assim como o funcionamento das máquinas, segue uma lei dialética, uma lei de articulação de símbolos, uma lei onde uma peça produz movimento na outra peça. E todo esse sistema que se movimenta de forma dialética precisa de uma energia, precisa de uma força que impele essa engrenagem toda. E essa energia psíquica a gente vai chamar de desejo. Beleza? Ficamos por aqui.